Preparei uma moto injetada. E agora, quais os acertos eu preciso fazer? No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as possibilidades que você tem quando você prepara um motor injetado, quais as possibilidades você tem para fazer o acerto desse motor. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? Eu preparei o motor da minha moto injetada e agora eu preciso fazer os acertos nela para que o motor não rode com falta e eu quebre o meu motor, beleza? Esse é o primeiro passo que a gente precisa entender quando a gente prepara um motor injetado. Se eu fiz qualquer alteração no meu motor, eu preciso fazer uma nova regulagem, seja ela na alimentação ou também no ponto do motor, dependendo do tipo de combustível que eu utilizo. Beleza? O primeiro passo, tá? Para a gente começar a fazer qualquer alteração em uma moto injetada, tá? O primeiro passo é entender como que funciona a injeção eletrônica, beleza? Porque se eu entendo como funciona a injeção eletrônica, eu vou alterar pontos onde eu posso ganhar, ou seja, ter melhorias para que a minha moto não rode com falta, para que eu consiga ter um acerto bacana ali, para ter um bom resultado e também ter uma durabilidade no meu motor, beleza? O que é a injeção eletrônica? Basicamente dizendo, a injeção eletrônica é algo eletronicamente que controla o funcionamento do seu motor, certo? Ou seja na injeção de combustível, seja também no seu sistema de ignição do motor. Então ela vai controlar eletronicamente esses fatores de injeção, certo? E de ignição do seu motor, tá? Então, como que funciona? Eletronicamente. Então, se ela funciona eletronicamente, o que eu vou modificar nela vai ser basicamente eletronicamente e vou trocar alguns componentes na injeção eletrônica para me fazer esses acertos, beleza? Vamos lá. Como que funciona então a injeção eletrônica? Ó, basicamente eu coloquei um desenho aqui, tá? Eu não vou entrar fundo aqui nessa aula explicando detalhe por detalhe sobre a injeção eletrônica, beleza? Isso aí tem que ser uma videoaula completa só sobre injeção eletrônica. Aqui eu vou dar uma ideia de como é o funcionamento da injeção eletrônica e o que eu vou fazer para alterar, para fazer o acerto do meu motor injetado quando eu faço algum tipo de preparação no meu motor injetado. Beleza? Então vamos lá. Basicamente, para a gente entender a injeção eletrônica, ela funciona da seguinte maneira. Ela tem os sensores, ela tem o módulo e ela tem os atuadores, certo? Como que funciona cada coisa? Os sensores fazem as leituras, certo? O módulo, ele lê essa leitura e ele tem uma memória gravada, certo? Que vão enviar informações para os atuadores, beleza? Basicamente funciona assim. Eu tenho sensores. O que é os sensores? Os sensores estão fazendo a leituras de determinadas informações do meu motor, certo? De como está o oxigênio no escapamento, de como está a posição do virabrequim, como está a posição da borboleta, do meu TBI, do corpo de borboleta, certo? Então, os sensores, eles estão fazendo o tempo todo essas leituras, certo? Os atuadores vão fazer o quê? Os atuadores vão agir em prol de algumas informações que eu tenho. Para quê? Para ter um funcionamento perfeito do meu motor. É como se fosse assim, ó. Eu tenho a minha mão, é o sensor. O meu cérebro é o módulo, tá? E dentro do cérebro eu tenho uma informação gravada para mim retirar a mão ou colocar a mão. Tem um fogo aqui, um exemplo. Se eu boto a mão no fogo, tem sensores na minha mão, certo? Que vão fazer a leitura que está quente demais, porque eu coloquei a mão no fogo, certo? Então automaticamente está queimando a minha mão. Então, os sensores que tem na minha mão enviam informação para o meu cérebro, certo? E o meu cérebro envia informação de novo para minha mão, para quê? Para me retirar a mão do fogo. Então, é o atuador. O atuador retira a mão do fogo. Na injeção eletrônica, basicamente, ela funciona dessa forma. Só que ela não é inteligente, certo? Ela tem uma memória gravada aqui dentro dela, certo? Onde tem informações. O que são essas informações? São os mapas de injeção e são os mapas de ignição. Beleza? Então, esses mapas, basicamente assim dizendo, eles fazem isso. Os sensores, eles fazem essa leitura que está quente, um exemplo aqui no caso que está quente demais, enviam a informação aqui para o cérebro, ou seja, o ECU, o ECM, e o ECU, o ECM tem essas informações
em mapas, certo? Aí de acordo com o mapa, vai analisar que eu preciso de mais combustível, então manda o bico injetor, manda o atuador, certo? Que é o bico injetor, é ali a bobina, a vela, certo? Então manda uma informação para o bico injetor, para quê? Para injetar mais combustível, ou seja, um tempo maior de combustível ali para não dar falta, basicamente assim dizendo. Então a gente tem três fatores, a gente tem os sensores, a gente tem o módulo e a gente tem os atuadores, beleza? Como que funciona basicamente? Eu tenho aqui o sensor de oxigênio, O2. O que é o sensor de oxigênio? Seria a sonda lambda ali, certo? Aí o que acontece? A sonda está fazendo o quê? A leitura do oxigênio no escapamento, certo? Como ela está fazendo a leitura do oxigênio no escapamento, ela indicou lá que eu tenho uma mistura pobre, ou seja, eu tenho mais oxigênio do que combustível. Então eu estou tendo uma mistura pobre no meu motor. Então ela envia a informação em milivolts, certo? Em corrente elétrica. E aqui dentro do módulo eu tenho uma informação gravada que quando eu tivesse uma certa quantidade de oxigênio, ou seja, uma certa carga de volts aqui, ou seja, um certo pulso elétrico, mas eu vou dar, para ficar mais fácil, é como se fosse assim, quando ela indica que eu tenho uma mistura pobre, eu tenho mais oxigênio ali, o que acontece? Ela envia informação para cá, para o módulo, certo? E no módulo tem uma tabela que quando tivesse com uma quantidade de oxigênio excessiva, era para mandar fazer uma informação, mandava uma informação para o bico injetor em milivolts também, que são pulsos elétricos, porque ela funciona eletronicamente. Então ela manda pulsos elétricos por maior tempo. Quando ela manda pulsos elétricos por maior tempo, o bico fica aberto por mais tempo. Então o bico injetor, a injeção do motor, tá? A injeção do combustível aqui é feito por tempo. Então ela manda, vamos supor que estivesse injetando 1 segundo, tá? Um exemplo hipotético, tá? Agora ela está indicando falta, então ela vai mandar agora 2 segundos aqui de tempo de injeção. Aí com 2 segundos de tempo de injeção, vai injetar um pouco mais de combustível. Isso aqui são exemplos, tá? Hipotéticos aqui, ó. Eu tenho 1 segundo, tava lá injetando 5 ml, tá? Agora eu tenho 2 segundos e injeta 10 ml. Beleza? Então o que acontece? Eu tenho um tempo de injeção maior, com esse tempo de injeção maior, o motor acaba tendo uma mistura estequiométrica correta agora, porque foi feito o acerto da mistura estequiométrica do combustível, ou seja, da falta, agora não está com falta mais, tá? E tem inúmeros outros sensores da injeção eletrônica. Aqui eu estou dando exemplo da sonda lambda, tem o TPS, que é a posição do borboleta, e existem inúmeros outros sensores, beleza? Mas a ideia aqui não é entrar no conceito de injeção eletrônica e funcionamento dela, mas sim a ideia aqui é mostrar sobre o acerto que eu faço. Então, mas para mim fazer os acertos do meu motor injetado, eu preciso entender como que ela funciona, certo? Então, o que acontece? O bico injetor, ele trabalha por tempo, beleza? Ele trabalha por tempo de injeção, de acordo com informações que são gravadas aqui no módulo, beleza? Tem aqui uma memória, certo? Como se fosse um pendrive. Eu tenho lá um pendrive, né? No pendrive, quando você coloca o pendrive no computador, você colocou uma pasta de música lá, o que tem dentro desse pendrive agora? Uma pasta de música. Da mesma forma, no módulo, tem uma memória onde é gravada ali algumas informações de mapa, tempo de injeção, tempo de ignição também do seu motor, de acordo com o funcionamento do motor, rotações e inúmeros outros fatores, beleza? Então a gente tem vários mapas ali dentro e é isso que, na maioria das vezes, a gente vai fazer algumas alterações para fazer o acerto do meu motor injetado. Mas para a gente fazer, a gente precisa entender sobre o funcionamento aqui. A gente entende que a injeção eletrônica ela trabalha com os sensores, certo? E os atuadores. No meio aqui eu tenho o cérebro, que seria a SM ou SU, tá? Que seria aqui algo que tem uma memória gravada que vai fazer essa ligação entre os sensores e os atuadores, e eu tenho uma memória gravada ali que vai agir de acordo com essa memória gravada aqui dentro do seu módulo, beleza? Então, basicamente, tá, pessoal? Basicamente, a injeção eletrônica, ela funciona dessa forma. E entendendo como ela funciona, agora a gente entra para a parte de quais as alterações eu preciso fazer no meu motor injetado, para quê? Para que não haja falta, para que eu tenha uma boa durabilidade no meu motor e não quebre ele assim que eu montei ele. Por quê? Na preparação, às vezes a gente pode pensar assim, Otávio, se a injeção eletrônica ela tem os sensores, certo?
ela tem os atuadores, ela não é automática. Eu poderia pensar assim, ela não seria automática se dá falta de combustível, ela não alimenta mais de acordo com o que eu preciso? Não. O que acontece? A variação aqui na injeção eletrônica do mapa salvo aqui, isso aqui varia de 3 a 5%, tá? O que é isso de 3 a 5%? Toda vez que eu faço alguma alteração no meu motor, tá? Injetado, seja trocando um escapamento ou preparando o cabeçote, colocando o comando de válvula, vai haver uma alteração, certo? Por quê? O mapa que foi gravado aqui foi gravado para quê? Foi gravado para um motor, um exemplo. Da 150, foi gravado para um motor de 150 cilindrada, cabeçote, válvula X e Y, foi gravado para o diâmetro X e Y do duto, certo? Foi gravado de acordo com o tempo de ignição desse motor, certo? Foi gravado com o tempo de ignição para esse motor, de acordo com o comando de válvula desse motor, certo? Tudo original, tudo original. Então o mapa que foi gravado aqui, foi gravado em cima das informações originais do motor, certo? Só que o que acontece? A montadora entende que pode haver algumas variações de motor para motor. Por isso que eles colocam aqui uma variação de 3 a 5%, para mais ou para menos aqui. Então a injeção ela pode variar. Ah, eu coloquei um escapamento, pode variar até 5% aqui. Mas dependendo, claro, até mesmo do escapamento que eu coloque, ele vai trazer mais potência do que 5% para o meu motor, certo? Vamos supor que eu coloco um escapamento que eu estou tendo um ganho com ele de 10%. De 10% aqui, ó, com esse escapamento. Troquei só o escapamento e ele está me dando um ganho de 10%. O que isso indica? Isso indica que a injeção original não vai dar conta de suprir esse escapamento. Então pode ser que eu esteja rodando com falta, tá? E ao invés de ter resultado, eu começo a ter perca de desempenho. Coloquei um escapamento que realmente traz desempenho para o meu motor. Mas na realidade, como não foi feito acerto nenhum na injeção eletrônica, ela varia até 5%. Só que esse escapamento, ele está me dando um ganho de 10%. Então, o que está faltando? Está faltando 5% a mais, está sendo de perca. Então a injeção não consegue suprir esse escapamento e acaba trabalhando com falta ali, certo? Vai quebrar o motor? Na maioria das vezes pode ser que não quebre o seu motor, mas a durabilidade do seu motor, ela reduz, certo? Nem sempre a falta de combustível, ou seja, a falta na alimentação do seu motor vai quebrar ele, mas na maioria pode reduzir a durabilidade do seu motor. O seu motor poderia estar durando, talvez, um exemplo, 50 mil km, tá? Ele estava lá para durar 50 mil quilômetros, agora ele está durando 30 mil quilômetros, tá? Se continuar na mesma pegada, do mesmo jeito que está o funcionamento. Porque o meu motor ele está trabalhando no limite, ou seja, ele está trabalhando com falta. Não vai quebrar, mas em compensação a durabilidade se reduz. Então eu preciso ficar atento a isso. Ela varia? Varia sim, de 3 a 5%. Mas até mesmo a troca de um simples escapamento pode ultrapassar os 5%. Se ultrapassa os 5%, eu preciso fazer alguns acertos no meu motor. Isso eu estou falando do escapamento. Na preparação, o que a gente faz na preparação de motores? Na maioria das vezes, a gente, em motos, está falando de motos, a gente vai alterar cilindrada, certo? Eu tenho um motor 150, vou passar agora para 200 cilindradas, certo? Um exemplo. Então, o que acontece aqui? Eu estou aumentando a capacidade cúbica do meu motor. Quando eu aumento a capacidade cúbica do meu motor, o que acontece? Eu aumentei aqui, certo? Basicamente aqui dizendo, eu aumentei a capacidade volumétrica do meu motor. Então, agora, ele cabe, basicamente dizendo, cabe mais ar combustível dentro dele. Só que a injeção não foi projetada para isso, ela foi projetada para 150 cilindradas. Então, quando eu altero a cilindrada do meu motor, vai dar falta? Vai dar falta. Por quê? Porque antes eu tinha 150, agora eu tenho 200. Como você quer que essa injeção original aqui, ela supra o seu motor de 200 cilindradas? Não tem como. Isso também é válido para quê? Para o cabeçote que eu preparo, para o comando que eu preparo e coloco no meu motor, tá? Até mesmo para o escapamento, igual eu dei um exemplo aqui. Por quê? Na maioria das vezes, essa variação pode não ser suficiente. Se você prepara o cabeçote, você está buscando ganhar 5% a mais no seu motor? Não, você está visando ganhar muito mais. Por exemplo, se eu tenho um cabeçote, uma CG 150, igual o exemplo que a gente está dando aqui, ó, tem 14 cavalos. Se eu pegar mais 5%, poderia variar para 14,7 cavalos. Agora, vamos supor que eu preparo o cabeçote e troco o comando de válvula. Só cabeçote e comando, tá?
eu peguei só o cabeçote de comando e agora eu tive um ganho de 30% no meu motor. Foi para 18 cavalos, tá? Só o cabeçote de comando. Ah, não chega nisso, ó, tá? Vamos supor que chega menos. Então foi lá e tá com agora 17 cavalos, tá? Vamos lá, ó. 14 mais 15%. Dá 16 cavalos. Então o que acontece? Eu aumentei 15%. Eu aumentei 15% agora no meu motor. Essa injeção aqui dá conta de alimentar esse motor agora? Não. Simplesmente eu fui lá, preparei o cabeçote para quê? Para me ter ganho de eficiência volumétrica no meu motor. Se eu tenho ganho de eficiência volumétrica, mais desempenho eu tenho no meu motor, certo? Então eu fui lá, preparei o cabeçote e também troquei o comando de válvula. Coloquei um comando de válvula preparado. Então o que acontece? Eu tenho um ganho agora de 15% nesse motor. Era para ele ter agora 16 cavalos. Só que eu montei na injeção original. E esse motor não chega a 16 cavalos. Por que não chega? Porque a variação está variando aqui de 3 a 5%. Só que eu aumentei 15%, são 10% a mais na potência. Então eu consigo alimentar o meu motor com essa injeção? Não consigo. Vai dar falta? Vai dar falta. Certo? Vai trabalhar. Pode quebrar? Pode quebrar. Pode não quebrar? Pode não quebrar. Mas o que acontece se não quebra? Reduz a durabilidade do seu motor. Beleza? Então até mesmo uma simples preparação de cabeçote e a troca do comando de válvula pode quebrar o seu motor, certo? Por quê? Ou ela pode quebrar ou ela vai reduzir a durabilidade do seu motor caso você não faça nenhum acerto no seu motor. Então toda vez que eu preparo uma moto injetada, eu preciso fazer os acertos corretos. Eu preciso ir ali e fazer alguns acertos para quê? Para que eu tenha o resultado que eu estou buscando, certo? Que é ter um ganho de potência no meu motor, ter uma moto mais forte. Eu preciso fazer um acerto. É a mesma coisa uma moto carburada. Eu fui lá, preparei minha moto carburada, certo? Preparei minha moto carburada. Eu preciso fazer acerto? Preciso fazer acerto. É mais simples? Talvez é mais simples, porque eu fui lá no carburador, troquei os giclês lá e beleza, agora eu não tenho falta, tá? Tô com uma moto funcionando, mas eu precisei fazer os acertos? Precisei fazer os acertos. Da mesma forma, eu preciso fazer numa moto injetada. Toda vez que eu preparo ela, seja trocando escapamento, seja trocando comando de válvula, seja um cabeçote, eu preciso fazer os acertos? Preciso fazer os acertos. Ah, Otávio, eu já fiz os acertos no meu motor, só que agora eu fui lá e estou testando um enquadramento de comando diferente. Estou testando um comando mais adiantado agora, estou testando um comando um pouco mais atrasado. Preciso fazer um novo acerto? Precisa fazer um novo acerto. Qualquer alteração que você faz no motor, você precisa fazer um acerto na sua motocicleta, certo? Por quê? Porque senão você tem esses fatores. Ou você reduz a durabilidade do seu motor, ou até mesmo pode acontecer a quebra, principalmente no kit de aumento de cilindrada. Por quê? Aqui vai dar mais falta do que talvez só o cabeçote e o comando. Mas é claro, tudo vai dar falta. Se eu alterei do original, vai dar falta. A não ser que você mantenha aqui, ó, de 3 a 5%. Só que não compensa você ir lá, tirar o seu cabeçote fora, trocar comando, preparar cabeçote para ganhar 5%. Você quer ganhar muito mais do que isso, certo? Porque você quer ter muito mais potência do que o seu motor. Senão, não compensa preparar o seu motor. Senão era melhor deixar o original. Então, quando eu preparo o meu motor, eu estou visando o quê? Mais ganho, mais potência, mais desempenho. Eu quero uma moto mais forte. Só que, para isso, eu preciso fazer acerto para quê? Para que eu não quebre o meu motor. Porque se você quebrar o seu motor, não valeu a pena a preparação que você fez. Beleza? Então tem que ficar atento? Tem que ficar atento. Ah, Otávio, eu passei a minha moto pro álcool. Um dia desse eu recebi uma mensagem aqui na página de alguém mandando assim, levei para uma pessoa preparar, certo? Aí a pessoa foi lá, preparou, passou pro álcool, tudo certinho. Aí a moto tá falhando, a moto tá isso, a moto tá aquilo, e não dá lenta. E o preparador falou que a injeção tem que acostumar com aquele álcool ali que tá no meu motor agora, porque eu passei pro álcool. O que acontece, pessoal? A injeção eletrônica, é isso que eu mencionei, ela tem os sensores e tem os atuadores. Quando você troca de combustível, taxa sua moto no álcool, vamos supor que ela é flex, taxou no álcool, o que acontece? A sua moto já faz as leituras, certo? Os sensores da motocicleta vão fazer as leituras. Fez as leituras, pode demorar, vai variar ali uns 10 minutinhos ali de funcionamento, acabei de preparar, deixa uns 10 minutinhos funcionando ali, de boa, com o ventilador, certo? Para quê? Para que os sensores façam as leituras, enviem as informações para cá, para quê? Para que a injeção ela pare de oscilar e consiga ter uma leitura melhor, tá? Mas quando eu
eu passo a minha moto para o álcool ou para outro tipo de combustível, ou faço uma preparação nela, a injeção eletrônica, eu vou deixar ela fazer essa leitura, troquei o bico injetor, deixo fazer a leitura, certo? Mas o que acontece? Vai ficar dias fazendo isso, falhando a moto? Não, não existe isso, ela não vai acostumar. O que acontece? Ela vai fazer as leituras. Lembra que eu tenho os sensores e tenho os atuadores. Então os sensores estão enviando informações para o seu módulo. Então elas estão fazendo todas as leituras do seu motor para depois os atuadores começarem a agir de acordo com o que seu motor está precisando. Então deixei funcionando aí, é rápido. Agora, não é dias. Se isso está acontecendo com dias, tá? O que acontece? É falta, certo? Então eu preciso fazer acertos no meu motor? Preciso fazer acertos, porque senão eu tenho quebra, senão eu tenho um motor que vai reduzir muito a durabilidade, e isso se ele não chegar a quebrar, se eu tiver um excesso de temperatura na câmara de combustão, vai acontecer talvez detonação, automaticamente depois pode acontecer pré-ignição, furar pistão, quebrar motor, e isso não é legal para ninguém. Então você precisa sim fazer os acertos, beleza? Então, Otávio, beleza, você falou sobre a injeção eletrônica, você falou que precisa porque qualquer alteração vai dar falta, porque a injeção foi programada de acordo com as configurações do motor original. Beleza, Otávio, e agora? O que eu faço então para fazer o acerto do meu motor injetado, já que eu preparei? Porque eu tenho uma moto injetada e eu quero preparar ela, certo? Eu quero ter uma moto mais forte, mas ela é injetada. O que eu preciso fazer? Então eu detalhei alguns fatores aqui, ó, pra gente. O que acontece? São 5 passos aqui, ó, que você pode fazer na injeção eletrônica, tá? E eu vou mencionar cada um para vocês agora, beleza? Qual que é o primeiro passo aqui que você pode fazer na injeção eletrônica? Primeiro passo, fazer alterações no módulo, tá? Quando eu falo de módulo aqui, o que é o módulo, tá? Lembra que eu falei que tem uma memória aqui dentro que são gravadas as informações? Da mesma forma que você grava informações no seu pendrive, você consegue acessar o seu pendrive no seu computador e fazer as alterações das pastas que tem ali no seu pendrive, certo? Se você tem uma pasta de música lá dentro, você consegue tirar aquela pasta de música e colocar uma outra pasta de música lá dentro, certo? No seu pendrive você faz isso. Da mesma forma, é o módulo aqui da injeção eletrônica. Lembra que tem informações gravadas aqui numa memória? Então, existem equipamentos que conseguem acessar aqui dentro da sua injeção eletrônica e fazer alterações na memória aqui do módulo, certo? Na memória do módulo. Então, vai fazer as alterações de quê? Curva de injeção, curva de ignição do seu motor. Para quê? Para que aumente o tempo de injeção, dependendo do combustível, aumente aqui o ponto, ou adiante, faça um avanço de ignição, ou atrasa a ignição do seu motor. Então eu consigo fazer um acerto aqui, alterando aqui as informações que são gravadas aqui dentro do módulo. Como que isso é possível? Isso é o chamado remapeamento, certo? Se eu preparei o meu motor injetado, eu posso remapear a injeção eletrônica. Quando eu falo em remapear a injeção eletrônica, simplesmente existem equipamentos que vão acessar essa memória e eu vou fazer alterações nessa memória. Então essas alterações são chamadas, na maioria das vezes, de remapeamento. Ou seja, eu vou remapear os mapas que estão aqui dentro, aqui gravados. Então eu faço o remapeamento de tempo de injeção. Um exemplo, eu tinha 2 segundos aqui, 10 ml. Então eu posso aumentar o tempo aqui para injetar mais e o meu motor não fique com falta. Então eu consigo fazer a alteração dos mapas que estão aqui dentro de acordo com o tempo de injeção ali do seu motor, certo? De acordo com o que o seu motor esteja precisando ali. Então eu consigo fazer o remapeamento. Esse é o primeiro passo. Acesso o módulo para fazer remapeamento. Segundo passo, injeção piggyback. O que é a injeção piggyback? A injeção piggyback é um módulo que é acoplado junto ao seu módulo do seu módulo da injeção eletrônica original, certo? Onde vai enganar as informações dos seus sensores, certo? Ou seja, seus sensores enviam informações. Então esse módulo piggyback, ele muda, basicamente dizendo, ele muda as informações, certo? Que chegam até o seu módulo aqui dentro, certo? E o seu módulo, na hora dos atuadores agir,
vão agir de formas diferentes. Então, é como se fosse um módulo que é acoplado aqui. Então, isso é chamado de injeção piggyback, tá? E essas injeções piggybacks, basicamente dizendo, elas enganam o seu módulo para alterar as informações de tempo de injeção, de tempo de ignição. Então, elas conseguem alterar essas informações. Quando eu altero essas informações, eu consigo fazer com que o meu motor não rode com falta. Beleza? Da mesma forma, eu também consigo fazer avanço de tempo de injeção ou tempo de ignição do seu motor. Tempo de injeção de combustível e tempo de ignição, certo? Então, eu tenho a injeção piggyback, que é um módulo. Quais são as injeções piggybacks, Otávio, que nós temos no mercado? Para motos hoje, tá? Para motos, o comum de se ver hoje é Full Controller e SV100. Também, ambas são da Servitec, tá? Essas injeções são chamadas de injeção piggyback, tá? A Full Controller, ela vem com a telinha. A SV100, você conecta no seu computador e faz as alterações ali de tempo de injeção e de ignição do seu motor. É uma forma de se alterar? Sim, é uma forma de se alterar. Existem outras injeções piggyback? Existem outras. É só você colocar no Google, pesquisar, injeção piggyback, vão aparecer outras. Existem outras para carro, só que aí você tem que analisar se elas dá para você colocar na sua moto e elas vão ter um funcionamento correto ali, beleza? Mas basicamente nas motos hoje a gente vê a Full Controller e a SV100, tá? Isso não falando de marca, existem outras N's aí, você precisa pesquisar, tá? Então, injeção piggyback é isso. Então, o primeiro passo que a gente falou foi do módulo, remapeamento. Segundo passo, injeção piggyback, que é como se fosse também um remapeamento. Eu estou alterando as informações do mapa de injeção e do mapa de ignição, como se fosse um remapeamento. Beleza? Passou disso, o que eu faço? Se eu não vou fazer o remapeamento e não vou instalar uma injeção piggyback, uma das maneiras fáceis que eu posso fazer, se eu tenho uma preparação básica, é alterar o regulador de pressão, ou seja, aumentar a pressão do bico injetor, certo? Ou seja, o regulador de pressão, ele regula a pressão do seu motor, certo? Eu tenho aqui basicamente assim, um regulador de pressão assim, ó, tá? Isso quando você consegue alterar quando eu tenho um regulador de pressão que ele é externo, tá? Ali. Se é interno, vai ser um pouco mais complicado, beleza? Nos carros hoje, tá? Preparação de carro, já vendem esse tipo de regulador de combustível, tá? Regulador de pressão, de acordo com que você consiga alterar a pressão, certo? Para aumentar a pressão de trabalho do bico injetor e automaticamente injetar mais combustível, tá? Então vamos lá, eu tenho um regulador de pressão, então aqui tem uma molinha, certo? Basicamente assim dizendo, trabalha ali, a maioria das motos com 3 bar, certo? 3 bar de pressão. O que acontece? Quando ultrapassa os 3 bar de pressão, há um alívio aqui, então essa pressão ela volta, parte dela volta para o tanque, certo? Então só para manter o que? Sempre para manter os 3 bar de pressão. O que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui no regulador de pressão uma espécie de registro aqui, certo? Eu faço uma espécie de registro para quê? Para mim fechar ou alterar aqui de acordo com o que eu preciso aqui. Por quê? Se eu fecho aqui o retorno para o tanque, certo? O que vai acontecer? Se eu fecho, na hora que haver um alívio aqui, ó, na hora que haver esse alívio aqui dessa válvula e a pressão que está excessiva, ela quiser subir para o tanque novamente, o que vai acontecer? Automaticamente aqui vai estar fechado um pouco aqui. Então vai mandar para o bico injetor mais de 3 bar de pressão, certo? Na maioria das bombas de motocicleta, elas geram mais do que 3 bar, tá? Elas geram ali 4 bar, tá? Se não me engano, 4 bar de pressão, tá? Então o que acontece? Eu consigo aumentar a pressão. Se eu aumento a pressão, o que acontece? No bico injetor aqui, ó, tá? Eu tenho o bico injetor aqui, certo? No bico injetor, o que vai acontecer? Com o mesmo tempo de injeção, vai injetar mais porque eu estou pressionando mais combustível. Então eu estou jogando uma pressão maior, vai injetar mais combustível. E vai pulverizar melhor o combustível. O que também aumenta a eficiência da queima do combustível. Por quê? Quanto mais pulverizado, quanto mais forma gasosa esse combustível entra para a câmara de combustão, maior a eficiência da queima. Se eu tenho uma maior eficiência da queima, eu tenho uma economia maior, certo? Se eu tenho uma economia maior, eu posso colocar um regulador de pressão aqui e ir testando. Mas o que acontece?
Eu não posso deixar, Otávio, então eu vou eliminar isso aqui e deixar a pressão direta. O que acontece? O bico injetor aqui, ó, ele vai trabalhar aqui, ele pode trabalhar aqui com uma pressão acima do que ele foi projetado, tá? Se é para 3 bar, com acima, no máximo 50%, tá? Ou seja, se eu tenho 50%, seria basicamente aí 4 bar e meio, tá? Então eu não posso ultrapassar mais do que 4 bar e meio aqui no bico injetor. Porque se ultrapassar mais do que 4 bar e meio aqui no bico injetor, tá? Vai travar o bico. Quando trava o bico, você danificou o bico. Então vai injetar mais combustível do que o normal, não vai ter uma injeção correta. Eu vou ter que trocar o bico, eu danifiquei o bico injetor, certo? O bico injetor vai travar. Então o que acontece? O que eu posso fazer aqui é colocar um registro, colocar um mamômetro aqui e ir testando, aumentando a pressão 3 bar e meio e conferindo que é a regulagem do meu motor, para ver se eu estou com falta ainda, se eu não estou com falta. Então essa é uma das maneiras. Isso numa preparação mais básica, tá? Eu fiz ali uns 170, 190, então eu posso ali colocar um regulador de pressão ali para aumentar um pouco a pressão e não ter falta nesse motor. Otávio, mas vamos supor que eu preparei ele em 230, coloquei o regulador de pressão, mesmo assim tá dando falta, troquei, ou fui lá, troquei o bico injetor, não coloquei o regulador de pressão, coloquei um bico injetor de maior vazão e continuou dando falta. Aí eu posso colocar o regulador de pressão, porque por mais que eu tenha um bico injetor de maior vazão, o que acontece? Eu tenho que aumentar a pressão para pulverizar um pouco mais e injetar um pouco mais de combustível. Então eu posso fazer também com o regulador de pressão aqui, se dependendo da preparação que eu faço, dependendo do bico que eu uso. É uma possibilidade que eu tenho em fazer esse trabalho, beleza? Uma moto injetada, numa preparação mais básica, ou dependendo também de uma preparação um pouco mais avançada, aumentar um pouco a pressão de acordo com o bico injetor que eu tenho. Mesmo assim, ele é de maior vazão, mas ele não está conseguindo suprir a minha injeção eletrônica, tá? E o próximo passo aqui, ó, que é o quarto passo, seria o bico injetor, tá? O bico injetor, o que acontece? O tempo aqui, os mapas que são gravados aqui é por tempo, certo? Então, quando 2 segundos aqui, um exemplo hipotético que eu dei aqui foi 10 ml, tá? Um exemplo hipotético. Mas vamos supor que com 10 ml está dando falta no meu motor. Só que eu não vou alterar aqui o módulo, não vou alterar, não vou modificar as informações aqui gravadas. O que eu posso fazer é trocar o bico injetor. Quando eu troco o bico injetor, em 2 segundos, o bico injetor ele tem maior vazão. Eu tenho aqui, ó, um bico injetor de moto, tá? Fui lá e coloquei um bico injetor de carro. Aí ele tem uma maior vazão. Só que agora com essa maior vazão, ele está injetando aqui, ó, 20 ml, tá? Com 20 ml, o meu motor não vai dar falta. Então, uma possibilidade também que você tem é trocar o bico injetor. Tem pontos negativos em trocar o bico injetor, aumentar a pressão do bico injetor, tá? Tem pontos negativos? Tem pontos negativos sim, tá? Aqui pode danificar o bico. Trocando assim só o bico injetor, eu não vou ter um funcionamento tão correto, não vou ter um desempenho tão bom, porque às vezes aqui, nessa faixa que estava 2 segundos, eu precisaria só de 17 ml. Então, eu tenho mais combustível do que o necessário, o bico, ou seja, a injeção tenta, através dos sensores, fazer os acertos, mas não consegue, porque a injeção, ou seja, a vazão do bico é muito grande, tá? Então, eu não consigo fazer um acerto 100% perfeito, mas não vai dar falta. Se você não vai fazer nenhum desses outros aqui, não vai dar falta, então eu posso trocar o bico injetor. É uma possibilidade. E o último ponto seria colocar uma injeção programável, tá? A injeção programável já seria trocar o módulo, ela vem com o módulo, você vai usar os seus sensores, os seus atuadores, certo? Mas ela vai vir com o módulo e você consegue programar todas as funções ali do seu módulo, tá? Onde eu extraio mais potência, mais desempenho, seria numa injeção programável. Quais marcas eu tenho? Futec, Injet Pro, existem outras também, beleza? Aí é só você pesquisar. Tem um custo mais elevado? Sim, tem um custo mais elevado. E dependendo também aqui, ó, um exemplo, eu vou fazer uma alteração aqui no módulo, vou remapear o meu motor ou vou instalar uma injeção piggyback. Pode ser também que, por mais que eu aumente o tempo de injeção, o bico injetor não é suficiente. Um exemplo, eu faço uma preparação 230 cilindradas. Aí eu tenho um bico injetor aqui, ó. Vamos supor que esse bico injetor ele tem uma vazão de 15 ml. Tem uma vazão de 15 ml. O que acontece?
eu fui lá e aumentei o tempo de injeção. Coloquei no máximo que eu consigo aumentar o tempo de injeção. Só que mesmo no máximo que eu consegui aumentar o tempo de injeção, não foi suficiente para suprir a configuração do meu motor ali, com essa configuração que eu tenho. Então o que que acontece? O que que eu posso fazer? Simplesmente eu posso trocar o bico injetor. Vou fazer um remapeamento, mas com bico injetor de maior vazão. Para quê? Porque o bico original não está suprindo a alimentação do meu motor. Então eu preciso trocar o bico injetor. Na maioria das vezes, pode ser que numa preparação maior, 230, 250, 300 que seja a cilindrada que você esteja colocando no seu motor, tá? Eu vou ter que trocar o bico injetor, mesmo fazendo o remapeamento, mesmo instalando a injeção piggyback. Por quê? O bico, a vazão dele não é suficiente. Existem vazões do bico, cada bico tem uma vazão diferente. Então eu preciso analisar a vazão do bico injetor. E uma possibilidade também seria refurar aqui o bico injetor. Só que para refurar, na mão mesmo, tem que tomar cuidado, tá? Se refurar, dependendo do jeito que refurar o bico aqui, você danifica o bico. Você precisa ter um suporte certinho ali. É bom fazer uma fresadora, tá? Geralmente, tá? O aumento aqui da vazão, ou seja, furando, refurando o bico, seria feito por um outro trabalho eletronicamente, por eletroerosão, tá? Iria refurar o bico aqui. Mas tem algumas possibilidades de refurar com umas brocas bem fininhas aqui, mas tem que ser uma coisa bem alinhada, tá? Eu não aconselho muito fazer se você não tem uma fresadora, se você não tem um equipamento para fazer isso, tá? Eu aconselho, é melhor você trocar o bico injetor, colocar um bico injetor de carro ou um bico injetor de maior vazão. Mas é uma possibilidade também que você tem de refurar o bico injetor. Então, basicamente, na injeção eletrônica, eu tenho essas possibilidades. Eu posso remapear, eu posso colocar uma injeção piggyback, eu posso aumentar aqui a pressão da linha de combustível, eu posso trocar o bico injetor, eu posso colocar uma injeção programável, tá? Então tudo isso aqui que você pode fazer na injeção eletrônica, você tem que ver de acordo com aquilo que você tem no bolso, ou seja, de acordo com aquilo que você pode investir. Se no momento eu não consigo investir muito para colocar um acerto melhor no meu motor, eu vou simplesmente fazer o que é mais barato, talvez trocar um bico, talvez fazer uma outra adaptação. Ah, Otávio, a injeção eletrônica não compensa, é melhor colocar um carburador. A gente não pode pensar por esse lado. Por quê? Porque se eu for ver aqui um exemplo, eu fiz uma preparação numa moto injetada. Ah, eu vou pôr carburador que é melhor. Depende. Um exemplo, se eu fiz uma preparação numa moto carburada, na maioria das vezes eu vou trocar o carburador. Eu vou lá e vou colocar um carburador agora 34 milímetros. Um carburador 34 milímetros, dependendo da marca que eu vou pagar nele, vai ser 600, 700 reais. Ah, eu fiz uma preparação 300 cilindradas. Vou colocar um carburador 40 milímetros. O carburador desse vai ser na faixa de 700, 800, 900 reais. Ah, a injeção eletrônica ainda é mais caro. Depende. Se eu for fazer um remapeamento, ele não vai sair lá 800, 900 reais. O que eu vou precisar é um remapeamento e um bico injetor. Talvez vai sair elas por elas. Então toda vez que eu faço uma preparação de uma moto injetada, uma moto carburada, às vezes eu vou ter que trocar o carburador. Então o custo que eu vou ter para comprar esse carburador, eu tenho que analisar. Então às vezes eu prefiro mexer na injeção eletrônica. Se a minha moto já é injeção eletrônica, então eu vou lá, troco o bico. Às vezes eu vou comprar um bico de 100 reais, às vezes eu vou adaptar um bico injetor de carro, vou pagar na faixa de 60, 70 reais, às vezes dependendo do bico injetor que eu vou colocar, do tipo do carro que eu vou colocar, então vai sair com preço um pouco mais baixo. Então eu tenho que analisar isso. O que vale é o acerto e o tanto que você está disposto a investir ali, certo? Mas eu tenho essas possibilidades na minha moto injetada, certo? No meu motor injetado, para quê? Para fazer os acertos corretos, para mim ter esse ganho aqui de 15%, igual eu mencionei no início da aula, certo? Ter esse ganho de 15% e ter um desempenho melhor no meu motor sem haver falta de combustível, tá? Perca de durabilidade e também evitando quebras no meu motor preparado, beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se alguma coisa que eu falei aqui te ajudou, aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar, compartilha com seus amigos aí nas redes sociais para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo. E se você já fez alguma alteração dessa aqui que eu mostrei aqui hoje, comenta aqui embaixo também para mim, que eu vou fazer o possível para responder a maioria dos comentários, beleza? E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.